Fala pessoal, beleza? Muito boa tarde. Aí eu aqui de novo. Resolvi gravar esse videozinho pra vocês aqui pra desabafar uns pensamentos aí. Não sei se vocês já devem ter visto o título do vídeo, que é sobre dizer não pra algumas coisas que a gente acaba sendo forçado a aceitar na sociedade. E hoje eu queria falar com vocês sobre isso. Eu e minha esposa, nós temos 3 filhos. Tivemos 4, tem um anjinho lá no céu que não chegou a nascer. Nós temos 3 filhos. E a sensação que eu tenho diariamente é a de que nós estamos nadando contra a maré da sociedade no momento. E a gente está fazendo isso com muito orgulho. Então, quero aproveitar para dedicar esse vídeo para minha esposa, que é a mulher da minha vida, é a mãe dos meus filhos, e eu tenho muito orgulho dela. Te amo. Pelo seguinte, nós nos recusamos a seguir a manada, e acho que em vários aspectos, mas na questão familiar a gente não entende, a gente não consegue compreender como que as pessoas simplesmente entregam a sua vida, a da sua família, a dos seus filhos na mão da sociedade, do governo, do sistema, como se isso fosse o normal, como se isso fosse o mais natural possível. Então o que eu quero dizer com isso? Primeiro, porque a maioria das pessoas não conseguem ou não querem, tem medo de ter o segundo filho, terceiro filho e daí em diante. Se eu soubesse o que eu sei hoje, se eu tivesse a maturidade que eu tenho hoje, eu teria começado mais cedo, eu estaria no 6º, 7º, 8º filho. Eu acho um absurdo que a gente tenha parado de fazer filhos. Um absurdo que a gente tenha cedido para o sistema que quer escravizar a mulher, que quer que ela não seja mãe, que quer destruir a família. Porque quando você coloca na cabeça de uma menina, de uma mulher, que ela tem que priorizar uma faculdade, um trabalho, eu não sou contra as mulheres trabalharem nem se formarem, mas quando ela prioriza isso, ela já não tem o foco na família. E a família precisa da mulher, muito. Um filho, quando nasce, precisa da presença da mãe, da educação da mãe, dos valores da mãe e do pai, das regras, dos limites. E nós vivemos numa sociedade hoje, num tempo hoje que a quantidade de gente que pergunta: por que a sua filha não está na creche? Por que a sua filha não está no infantário? Por que a sua filha não está na escolinha? Porque ela não tem idade para estar na escolinha. Porque nós só vamos pô-la na escolinha e porque é obrigatório com 5 anos de idade. Porque quando ela chegar na escolinha, ela já vai levar com ela toda a bagagem moral, o exemplo do pai e da mãe, tudo que é certo e o que é errado, como se comportar, como responder aos mais velhos. Tudo que eu aprendi e as pessoas mais antigas aprenderam com os pais. Nós temos hoje uma sociedade em que a mãe, o filho nasce e mesmo que ela não trabalhe, ela é cobrada pela sociedade para colocar o filho no infantário, colocar o filho na creche. Quem foi que determinou isso? Em que momento que a gente deixou de ser dono da nossa própria vida, da nossa própria família, e entregar bebezinhos para pessoas que não têm o mesmo carinho e sentimento que o pai e a mãe têm? Eu não me conformo com isso. Então eu tenho estudado muitas coisas e repensado em muitas decisões que nós tomamos nos últimos anos, e eu tenho muito orgulho de dizer e dividir isso com vocês, que
eu e minha esposa, nós não seguimos a manada. E cada vez mais a gente escala essa ideia de que nós, enquanto pai e mãe, nós sabemos o que é melhor para os nossos filhos. Nossos filhos precisam de conhecimento, cultura e educação no nível de conhecimento, que nós não conseguimos dar. Educação e exemplo e cidadania é na nossa casa. Como se portar, como responder, como falar, como agir, as obrigações de cidadão, trabalho, pagar seus impostos, pagar a quem você deve, respeitar os mais velhos, abaixar a cabeça e pedir desculpa quando você deve pedir, quando você está errado, reconhecer seus erros, cobrar os seus direitos, levantar a voz para quem quer levantar a voz para você. O básico para que a sociedade caminhe, porque assim, as mulheres que priorizam só a carreira, na maioria das vezes, quando elas chegam nos 30 anos que elas querem ser mãe, elas já vão procurar um homem de 35, 40, esse cara de 35, 40 não quer mais casar com ela. Ele vai ter a disposição dele jovens de 18, 19, 20, 21, são elas que ele vai escolher para casar. Generalizando aqui o assunto. Então assim, claro que assim, o oposto disso é o que acontece em países como, por exemplo, o Paquistão, onde um homem velho casa com uma menina de 11, 12 anos. Isso é um absurdo. Nós estamos dizendo assim, em que momento nós decidimos e nós fomos ensinados e aprendemos que a mulher tem que trabalhar e buscar o ganha-pão assim como o homem tem, e os filhos que forem vindo, os poucos que vão nascendo, vão sendo jogados na escola para ser educados pelo professor, para tomar partido de causas inúteis, porque o pai e a mãe não estavam ali para dizer, olha, isso não presta, raciocina comigo, isso não é bom, não vai pela maioria, não siga a manada. Em que momento nós deixamos de tomar para nós a responsabilidade de criar os filhos? Em que momento essa sociedade é composta por, como é que eu vou dizer, marketing de tal forma, com tanta força, que fazem com que as pessoas queiram comprar tudo, ter tudo, para que tenham que trabalhar o dobro do que trabalhavam antes, para que a mulher tenha que trabalhar, se esforçar, porque o sustento hoje não dá mais para ser um só. Por que eles não podem viver com menos, com um carro mais velho? Se não der para ter carro, viver sem o carro, mas se não puder viver numa zona nobre, viver numa zona razoável, mas saber que a presença está ali, a presença da mãe, até a fase em que a criança está minimamente pronta para ir para uma escola. E mais tarde, quando estiverem na escola, em que momento os pais esqueceram de que os filhos, eu não estou errado não, amigão, desculpa aí, pedi desculpa, mas não estou errado não, estou com a seta ligada. Desculpa aí, em que momento as pessoas aceitaram que os nossos filhos têm que ir para a escola e tudo que for jogado na cabeça deles ali é para ser seguido, essa é a verdade, essa é a realidade? Eu não entendo. Assim, a evolução está chegando, nós estamos estávamos na era da computação, agora já estamos na era do AI, e as pessoas simplesmente não querem raciocinar mais, não querem pensar o que é certo, o que é errado. Então, deixo essa reflexão para vocês aí, já vai com 10 minutos. Eu e a minha esposa estamos literalmente indo contra a manada e nós não vamos deixar os nossos filhos serem dominados
educados e dominados por qualquer nível cultural ou educacional que não sejamos nós, família. E eu digo isso tendo 2 meninas e um menino. Então, fica a reflexão, coloca nos comentários aí se você concorda ou não. Eu posso voltar nesse assunto, não queria fazer uma coisa muito comprida. E uma boa semana para vocês. Um abraço. Não cedam.